Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui. Eu vou só compartilhar essa página lá no meu Facebook. O pessoal que tem só o meu Facebook poder assistir também, que às vezes o pessoal não tem o Facebook da EgoSum. Não quer ir compartilhar, para variar. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar. Muito vem acontecendo nesses tempos, mudamos em muitos as nossas organizações e entendemos do que vem a ser a sociedade. Vemos conversas construídas através de bate-papo pelo WhatsApp ou videoconferências, teatros sendo apresentados via YouTube ou videoconferências, trabalho ou home office, que duram um tanto além das cargas de trabalho e muitas vezes acompanhadas de filhos e dentre outros familiares. Passar o tempo com a família nem sempre passa a ser bom. Descobrimos que estar com a esposa o dia todo pode ser mais irritante. Cobranças podem aparecer, ficar com os filhos requer um pouco mais de atenção e pode se tornar algo muito irritante ou cansativo. Antes, tínhamos o tempo com as pessoas diferentes ou iguais, aqueles que sempre respaldavam nossas queixas por aqueles que convivemos. Nossa, meu filho é chato demais. Realmente o seu filho, olha, filhos são uma coisa chata, os meus me deixam louco. Ou, ai, minha mulher se queixa de tudo. Pois é, mulheres, ai, são irritantes. Precisamos de um tempinho no sofá. Então, se os opostos nos atraem, se você convive com o seu oposto, seria por isso a sua dificuldade? Ou estamos acostumados a estar com quem nos aplaudem e quando nos queixamos do que nós somos, eles nos apoiam? Justificando, assim, os tapinhas que eu dou na cara de quem me irrita ou de quem não concorda comigo. Temos outros problemas a serem vividos. A minha festa de 15 anos, que não acontecerá, o valor da faculdade que eu pagava presencial, e agora minhas aulas são EAD, e o meu novo emprego, ou a demissão que me veio ou não me veio. Questões financeiras, de saúde e outras. Sabemos que a modernidade se marcou pela mudança de paradigmas sociais ocorridos em grandes eventos, eventos que colocaram a ciência e a consciência ao centro. Desfocar da ideia do criacionismo e colocar a ideia no evolucionismo, ou na evolução das espécies. Também houveram as guerras mundiais que marcaram, ou melhor, estigmatizaram o mundo e as relações sociais. Como não lembrar de We Are the War em prol da África? Logo após vieram as revoluções industriais, sociais e, por fim, a tecnológica. Historiadores indicam que o século XIX teve seu fim com o crescimento da ciência. Agora dizem que Covid-19 marca o fim do século XX. Seria essa doença capaz de mudar nossa concepção social? Vamos dessa vez mudarmos de um formato onde a meritocracia ou o capital estão ao centro da sociedade, como seus pareceres mais válidos que os outros? Antes de tudo isso acontecer, o Papa Francisco disse, num dos seus pronunciamentos, que precisávamos mudar a forma de nos organizar e criar uma nova. Então, seria este o momento de encontrar uma nova forma de nos organizarmos? Claro que, na minha humilde opinião, as camadas da massa
da sociedade, ou seja, os que têm menos acesso ao conhecimento, ou à margem dessa sociedade, sempre se tornam os que têm menos poder de palavra e ficam como vítimas das transformações acometidas à força e a benefício das menores partes, mas mais afortunadas. Não quero descartar esse grupo, pois ele, um dos mais afetados e menos comentados, estão nas ruas, brincando, andando, como se nada tivesse acontecendo. Por fim, abre esse debate com um espaço para a fala de 3 das pessoas mais inteligentes que conheço. Me declaro aqui para todos o menos inteligente dentre deles. O filósofo e astrólogo Vandré, o teatrólogo e produtor Felipe e o ex-viajante nômade digital Ivo Júnior. Muito bem, meus queridos, deixa eu voltar na tela aqui, vou abrir vocês todos aqui. Felipe, Júnior já entrou? Tá aqui. Boa noite, deixa eu abrir os microfones. Júnior tá aberto o microfone. Boa noite, Javier. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ó, legal, tem bastante gente já assistindo, bastante gente comentando. Vamos nos organizar de uma forma legal. Vou passar a palavra individualmente para cada um de vocês, para dar as considerações iniciais. Beleza. E aí depois a gente vai voltar nessa tela aqui, os 4 juntos, para poder debater sobre essa pandemia e eu vou falar assim, a pandemia social. Tá bom? Beleza. Então, com vocês na palavra agora, nosso querido Vandré Kopicak. Falei certo? Hopcheck, mas pode ser Kopicak também, não tem problema. Hopcheck. Em cirílico o K fica com som de R, né? Hopcheck. Mas é Kopicak. No Brasil é Kopicak, não tem problema. Tá bom. Então vai lá, Vandré. Manda ver. Opa. Vou procurar não me estender muito, mas antes, você já me apresentou. Além de trabalhar com filosofia e astrologia, em filosofia eu trabalho muito na educação, né? Parei de pesquisar no meu mestrado, que foi em filosofia das ciências, e agora estou bastante dedicado à educação, como sempre fui. Mas como eu não vou dizer filósofo, mas como um estudioso em filosofia, como um professor de filosofia, que são coisas bastante diferentes, eu gosto muito de procurar a genealogia, não só dos discursos, mas a genealogia de todo o conhecimento. E nesse item, a minha qualidade de astrólogo me ajudou bastante. Eu entendo aqui, então, o que eu quero começar a falar é basicamente o que está acontecendo no céu nesse momento, principalmente no ano 2020, e quais as correspondências possíveis e que já estão acontecendo, né, possíveis e concretas, no nosso micro-universo, que é esse planeta, né, a superfície desse planeta. Então, nós estamos vivendo, nesse momento astrológico e astronômico, uma tríplice conjunção, ou seja, quando 3 grandes planetas estão muito próximos, né, em graus. Estão muito próximos, a pelo menos de 10 graus uns dos outros, né? Agora, especificamente, num raio de 6 graus, um perto do outro, né? Esses 3 planetas são Plutão, Saturno e Júpiter, né? Um planeta geracional, que é Plutão, o mais lento de todos, e 2 planetas sociais, para a astrologia, Júpiter e Saturno. E o que isso quer dizer? Primeiro, desculpa, né? E essa conjunção formada, essa tríplice conjunção, está no signo de Capricórnio. Então, o que isso quer dizer? Vamos sair do astrologuês, vamos para o português. Capricórnio representa a estrutura social, representa governo, representa economia, representa a imagem social e a carreira, ou seja, as estruturas sociais. Plutão é um planeta de destruição para reconstrução total, né?
muito ligado aí à figura mitológica grega de Hades e com a erupção vulcânica, né? Quando acontece, nada mais fica como era, não sobra pedra sobre pedra. Saturno está muito ligado ao tempo e, portanto, ao karma e ao que se tem que fazer, aos nossos deveres, karma, né? Não o que eu gostaria, mas o que eu tenho que aprender. E Júpiter está muito ligado à expansão. Ele é considerado também uma lente de aumento. É benéfico. Se nós juntarmos essas três qualidades, nós temos aí na constelação de Capricórnio, né? Ou seja, nas nossas relações sociais, principalmente governamentais e econômicas, nós temos uma transformação total, ampliada pela lente de aumento que é Júpiter, e marcada pelo tempo como algo necessário, como algo kármico. Nada, portanto, será mais como antes. Só para vocês terem uma ideia, quem quiser acompanhar essa minha linha de raciocínio histórica, acompanha o site constelar.com.br, que eles estão falando, tem uma matéria muito interessante falando sobre essa tríplice conjunção e como a astrologia faz para tentar entender o que acontecerá agora. Primeiro, nós pegamos a natureza dos planetas e do signo, como eu fiz agora, e, em segundo lugar, nós olhamos para o passado. Quando essa tríplice conjunção aconteceu? E quando ela aconteceu, o que ocasionou? O que acarretou para nós, os seres humanos? Então, esse site ele marca historicamente que antes dessa tríplice conjunção ocorreram 5. Num período de 113 depois de Cristo até 1147 depois de Cristo, ou seja, 5 tríplices conjunções. Nós passamos por 5 efeitos dessa tríplice conjunção que nós estamos passando agora. E todo esse período, se vocês notarem, eu não vou dar especificamente período, né, por período, porque não é o caso agora, fala sobre história, mas eles marcam principalmente a ascensão e a queda do Império Romano. Trocando em miúdos, esse período é marcado, então, pela luta entre o Oriente, a expansão do Oriente e a expansão do Ocidente. E crescimento e queda de ambos os impérios, de ambos os lados. Então, é nesse contexto e de transformação social radical e necessária que essa tríplice conjunção nos pega em 2020 e 2020. Então, para fazermos essa primeira relação. Essa relação, então, entre Ocidente e Oriente começa a ser caracterizada pelo que está acontecendo agora. Não é à toa que o primeiro foco desse vírus começa no Oriente, se espalha para o Ocidente e destrói muito mais o Ocidente, por enquanto, do que o Oriente, se nós formos pensar em números de vítimas, em descontrole da pandemia. Né? A Espanha e a França descontrolaram e sofreram muito mais do que a China ou a Coreia do Sul. Então, ainda é uma relação entre Oriente e Ocidente, mas onde o mundo, não mais dividido agora por fronteiras, se transformará e deverá mudar, modificar-se. Caso contrário, a destruição fica por ela mesma. Então, esse é o panorama astrológico. Para finalizar o panorama astrológico, eu conversava agora um pouquinho antes com o Felipe, Hades, né, Plutão em latim, Hades em grego. Hades era o deus que governava os infernos, né? Irmão mais novo de Zeus, o deus dos deuses, e ele tinha uma questão muito interessante. Quando ele sentia um coletivo, sempre no coletivo, nunca no individual, um coletivo, uma cidade, um lugarejo, né, um país, onde a iniquidade, para o ponto de vista grego, não nosso, né? Sem falar em bem e mal, nós somos muito cristãos ainda, apesar de não sermos, mas a nossa moral né? Mas a iniquidade reinava, Hades, então, através da erupção vulcânica, liberava os seus demônios e essa região era destruída. As pessoas individualmente eram julgadas por esses demônios. E as que tinham possibilidade de aprendizado eram poupadas, suas vidas eram poupadas, mas alguma parte do seu corpo era retirada. Um membro, por exemplo, um braço. A pessoa não dava valor ao trabalho, perdia o braço direito para aprender
como é interessante sobreviver só com uma mão e com um braço. Bom, ao longo da vida dessa pessoa, se ela aprendesse internamente a lição, nascia um outro braço, melhor do que o primeiro, do que o original que ela tinha. Então fica a dica para a gente discutir daqui a pouquinho o que precisa ser destruído em nós para que nasça melhor ainda, num segundo momento. E aí eu estou falando coletivo e individualmente também. Questão astrológica. Na questão filosófica, eu entendo esse momento, aliás, essa década, como a década da guerra discursiva, né? As guerras são travadas através do discurso. E a questão da globalização, né? Da ligação através da informática e da informação imediata que liga o mundo, potencializou esse tipo de guerra discursiva. Então, hoje você ganha eleições mexendo com o discurso e essa mexida não tem correspondência com a verdade, né? Guerra, bom, o Trump inaugura essa questão aqui nas Américas, o atual presidente do Brasil, Bolsonaro, segue nas suas eleições, consegue êxito também no que queria, manipulando a opinião pública através de notícias e de falsas notícias, mediaticamente. E isso caracteriza esse momento. Né, a comunicação em massa e instantânea, e as guerras, portanto, a partir dessa ferramenta. Então, essa guerra midiática e na base da informação, ela é bastante discursiva, ela é discursiva e bastante, obviamente, ideológica, apesar de não se mostrar, né, as pessoas não gostam de falar que estão defendendo ideologias, mas estão construindo novas ideologias, ou resgatando velhas ideologias e construindo novas maneiras dessas ideologias se camuflarem em discursos e em discursos sérios, né? Podemos ver isso também, não só no Brasil, mas no mundo. Mas essa pandemia virótica do Covid-19, que nos traz a doença e a possibilidade de morte, ela não se realiza no discurso. Ela se realiza no corpo das pessoas. E do corpo não tem como dizer, não tem como acreditar em falsas informações. Né? Ou você come, ou você morre de fome. A sua crença, né, numa inanição e na alimentação pela luz não vai salvar o seu corpo da morte. Então, ela materializa novamente a discussão e a partir dessa materialização, o que é falso se evidencia, porque não resolve o problema. O que eu quero dizer com tudo isso? Estamos num momento em que não a verdade, porque o Estatuto da Verdade também é uma construção discursiva, aí teríamos horas e horas para falar sobre isso, mas onde as informações que realizam, né, as informações capazes, né, de transformar pensamento em ações concretas, ou seja, as informações seguras, começam a ser valorizadas. Ou seja, para finalizar, ideologicamente também nada mais será como era antes. Nós estamos vendo e vivendo um momento onde as pessoas, as mais alienadas possíveis, que acreditavam, por exemplo, que o mercado poderia resolver tudo, na mão invisível do mercado, ou de que a economia é o que determina a vida das pessoas, essas pessoas estão percebendo que sem o trabalhador não existe a riqueza e não existe a circulação de mercadorias e, portanto, de dinheiro. Sem o trabalhador e sem o trabalho, principalmente. Né? Não tem como esconder isso. Então, não tem mais como dizer que a economia ou que o mercado é o que manda no mundo. Sem pessoas, não existe o mundo, pelo menos o mundo que nós construímos. O mundo civilizatório, né? A civilização, esse processo civilizatório que estamos registrando desde a escrita. E até antes, né? na pré-história, com os nossos desenhos rupestres. E registrando e acumulando informações. Então, nada mais será como antes, porque muitas informações falsas estão sendo descortinadas.
Não quero ser aqui otimista também que tudo se resolverá, o mundo será maravilhoso. Não. Né? Os sistemas econômicos, políticos e sociais, eles sofrem modificações a partir de ataques, a partir de crises, mas absorvem essas crises, né? Para se transformarem e resistirem. Então, muita coisa ainda resistirá do nosso mundo antigo, mas muitas questões estão em aberto. E a principal delas é ser humano ou capital? E não é uma escolha a ser feita. As pessoas estão percebendo que não é uma escolha ideológica nem partidária, né? E não é entre ser esquerda e direita. É em enxergar a realidade. Não existe nada no mundo cultural sem a humanidade, sem o ser humano. Então, nesse quesito, eu deixo em aberto, este quesito, eu deixo como uma abertura aí das nossas discussões, Javier e companheiros, para que possamos conversar aí nos próximos minutos. Obrigado. Obrigado. Aí, muito bom, muito bom. Deixa eu abrir os outros microfones aqui. O Felipe, tá ouvindo? Júnior, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo certo. O Júnior, do seu lado direito aí tem duas linhas de conversa aí que você consegue acessar a conversa que tá rolando no Facebook, os comentários. Alguns eu tô postando aqui. E também você consegue uma conversa entre nós, onde a gente está pegando as perguntas do pessoal. O pessoal que tiver dúvida pode fazer a pergunta aí. O Nilson fez uma aqui, José Nilson Santos, o Nilson. Sim. Grande Nilson, patrimônio de São Bernardo do Campo. E logo mais a gente vai responder as perguntas no final, tá bom? Vamos para o gaúcho agora, o Felipe Mazzucci. Manda ver, Felipe Mazzucci. Nossa, que pressão. Nunca fiz uma live. A minha área de atuação sempre foi amparado dentro da espetacularidade, né, das artes, enfim. E a partir disso eu trilhei um estudo sobre consciência e criatividade, como que isso se emanaria no ator, né? Ou seja, como é que uma impressão pessoal ela se torna política, ela se torna social, como é que eu exteriorizo isso, qual é o caminho dentro da minha poesia e como isso se refletiria nas poesias alheias. E quando o Javier me fez esse convite fofo, estava pensando, né, a que ponto minha área de domínio ligaria a esse momento em que o mundo passa. Bom, dentro do que eu estudei, dentro do que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fazer minhas relações, eu tive contato com a filosofia estoica, que depois vai ser retomada por Spinoza, Deleuze, Guattari, Nietzsche e toda essa galera que a gente coloca dentro de uma filosofia da diferença, vamos dizer assim. E é muito interessante porque o Nietzsche, quando ele vai retomar todas essas questões, tem uma coisa em que ele condena muito a filosofia grega, que é o seu mais ápice ali, o Sócrates, Platão, enfim, esse mundo da idealização das coisas. E em que havia um mundo ideal e que nós seríamos, vamos dizer, simulacros ou tentativas de chegar a esse mundo ideal. Porque a partir disso existe um conceito de idealização, de transcendência da coisa, em que se mistura com um conceito talvez de verdade, falando assim de uma forma um pouquinho mais rasa. E a partir disso, os poderes sistemáticos começaram a trabalhar dentro de uma, como é que eu posso dizer, de uma sistematização do modus operandi de vida. Isso trouxe uma questão muito crucial, que é quando a ética ela se mistura à moralidade. E quem cuidou e quem absorveu todas essas diretrizes de como se deve viver, começamos ali também, né, os romanos, Idade Média, é a igreja.
A partir disso, a nossa vida, ela se tornou bem domesticada, vamos dizer assim, porque nosso modo de vida estava dado, né? E a questão do pecado, a questão de todos esses desvios que fugiam um pouco da lógica da moralidade construída, né, que é uma moralidade interpretada por um plano de transcendência, ou seja, de uma verdade apenas, ela trouxe algumas questões que culminaram talvez na ideia de massificação, né, do ser. E isso foi possível, né, nós temos uma revolução industrial aí que rolou, onde a gente conseguiria serializar a produção das coisas, e já que a gente serializa a produção das coisas, a gente também está amparado pela serialização dos saberes. Então, historicamente, talvez invisível, talvez não, nós de alguma forma somos educados assim, a buscar uma verdade que esteja alheia a nós. Em decorrência disso, ao estudo da criatividade, estudo da mente, que é um estudo que vai entrar sobre equações não lineares, ou seja, nada muito previsível. O nosso corpo, a nossa vida, ela se prontifica de outra forma, que é a construção de poesias, né? Ou seja, como eu interpreto o mundo, como eu vou digerir o mundo, e a partir disso eu reproduzo uma possibilidade da verdade, ou seja, a verdade ela se relativiza de uma forma pessoal. Então, o que vejo aqui é uma sociedade madura a respeito de sistemas, ou seja, a gente sabe seguir sistemas, lógicas, métricas e tudo isso. Em contrapartida, a gente amputa o que seria mais genuíno na nossa vida, que seria a liberdade de construir a sua própria poesia, a sua própria interpretação de mundo. Em nível formal, isso, as mecânicas ou a valorização dessas grandes estruturas, a física clássica, né, a física material, a gente começa a dominar essas leis e a partir disso a gente começa a dizer que só isso interessa. Tendo em vista o que se passa hoje, a gente pode entender que o filme, por exemplo, o filme da Matrix, que eles falam que as pessoas elas se tornam um combustível para o sistema. O Exterminador do Futuro também vai entrar dentro dessa lógica de que as máquinas dominaram. Não como um sentido tácito da máquina, do ferro, né, dessa coisa toda, mas existe um componente que substitui tudo isso, que a gente vai trazer, que é o dinheiro, que é uma virtualidade da liberdade. Então hoje a liberdade ela já não é mais poética, não é interpretativa e não é a forma como você lidaria com as coisas conforme o seu histórico, a sua arqueologia pessoal, que isso tem a ver também com todas as pequenas facetas, essas coisas que tornam cada pessoa tão incrível, né? E a gente começa a entrar dentro de um aspecto totalmente de escravização da nossa poesia em prol de um dinheiro que nos libertaria, né? Então a gente cria um sintoma físico também, né? E também virtual, vamos dizer, o dinheiro, a partir do momento, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso exercer a minha liberdade. Sendo que, para se conseguir dinheiro, eu preciso entrar dentro de sistemas que vão comer grande parte do meu tempo de vida, e a ponto que não nos resta tempos para exercermos nossa liberdade. A arte, ela sempre foi valorizada, sendo tida como muito perigosa, muito perniciosa por causa dos sistemas, exatamente porque valorizam esse lado da poesia, esse lado onde o presente é muito mais importante do que a ideia do futuro, porque, obviamente, que se a gente não tiver uma matriz, uma matrix, sistêmicas de valores e de comportamentos, o mundo se torna uma grande anarquia. E pensando nisso, né, ligando bastante à ideia dessa questão de como o nosso comportamento está sendo afetado por por uma coisa que é fora
não é, eles falam que o vírus ele não é nem vivo nem não vivo, né? O vírus é uma coisa que corrompe o sistema biológico, exatamente como que é um sistema. A biologia é um sistema altamente criativo, mas ainda assim é um sistema. E quando você coloca uma coisa de fora, um poder de fora que vem e corrompe esse sistema, ele destrói o sistema. Tanto que as pessoas tendem a adoecer e a morrer, enfim. Então eu acho que é uma parábola muito interessante a respeito do qual é a nossa capacidade de se remodificar, né? E destruir esses sistemas que existem e que tem dentro da gente da mesma forma com que o vírus está fazendo, e acaba sendo fatal para muitos corpos que também não são criativos. Então essa é uma provocação que eu gostaria de colocar também, que depois a gente vai conversar todo mundo junto, para que a gente troque e comece a fazer relações muito mais pontuais, mas sobre essa mitologia aí de algo que nos é colocado e destrói sistemas. No caso do vírus, um sistema biológico. E a partir desse sistema biológico a gente muda os nossos sistemas políticos e sociais, enfim, todas essas coisas, e como isso se modifica na gente. E assim há uma ascensão talvez maior, que é a nossa maior dificuldade, que é tendo que lidar com as nossas próprias questões e as nossas próprias poesias. Como diz o Javier no início, na introdução, ficar em casa, lidar com as pessoas que a gente às vezes nega em prol do tempo de serviço, do dinheiro, da liberdade, ou essa liberdade que nos afasta das poesias alheias, e temos que lidar com essa condição social, que é fundamental. A própria ideia de você ter um filho, né, seria uma relação entre duas pessoas, por exemplo. Ou seja, o fruto ele vem do encontro dessas poesias. E daí, como é que a gente vai lidar com isso agora? É isso, por enquanto. Muito bom, Felipe. Vamos lá. Eu sou péssimo com computadores, mas pronto, abri todo mundo já, tá todo mundo com o microfone ligado. Vamos lá, Ibu Júnior. Antes de começar, eu quero que você fale deste nome seu, Ibu Júnior. Lembro que você já contou essa história, mas conta para todo mundo aí. Bom, boa noite a todos. Compartilho da dificuldade do Felipe, né? A primeira vez também que eu estou participando de uma live, então é um sistema novo conversar, esse nível de conversa para uma máquina ou computador, né? Bom, Ibu vem de um livro que se chama Bolo Bolo. Esse livro, ele fala sobre uma transformação social e ele fala numa linguagem poética. Então, ele conseguiu me apresentar um novo mundo numa época onde a linguagem me excluía, de certa maneira, dessas possibilidades de novos mundos, porque ela era um pouco inacessível. Então, o livro, ele cria nomes para explicar conceitos, porque muitas vezes a gente já tem o nosso próprio conceito. Então, se ele coloca comunidade dentro do livro, cada um tem uma ideia do que é comunidade. Mas se ele coloca bolo, e ele descreve o que é um bolo, então ele vai conseguir chegar nas pessoas com esse conceito do que é essa comunidade, na concepção dele, de uma maneira mais real, mais orgânica, mais próxima desse pensamento. Dentro desse livro tem o personagem que é o Ibu, né? O Ibu precisa de 2.000 calorias por dia, o Ibu sente frio, sente sede, ele sente fome, ou seja, ele está falando do ser humano. Então, esse livro marcou uma época da vida, e marcou principalmente por isso, por conseguir fazer a gente sonhar com uma outra realidade, mas de uma maneira acessível. Eu acho que eles condensaram muitas teorias políticas ali, se percebe que existe muita referência no que está sendo proposto, mas não está pesado, né? Ele está acessível. Então, a história do nome é essa, né? E, bom, como já fechou aí, acho que eu continuo com a apresentação. A minha apresentação é a seguinte: mais do que um nômade digital ou um viajante, antes de tudo, nesse momento, é um anarquista. Então,
há 9 anos atrás, talvez tenha sido a ruptura do meu pensamento, onde eu comecei a buscar uma outra forma de tentar entender o mundo e participar desse mundo. Ela aconteceu em 2011, num movimento chamado Anônimos ABC. Eu estava recém saindo da escola pública, e tinha uma percepção intuitiva de que muitas coisas estavam acontecendo, mas eu não conseguia participar desse mundo. Então eu saí com essa missão de querer atuar de alguma maneira. Entrar no movimento anarquista para mim foi importante, porque além de uma escola de formação política, poética, teatral, alimentar, uma multi-escola de multidisciplinas, ela me ajudou também a usar a criatividade para imaginar um outro mundo, né? Me tirou de um círculo vicioso de aceitar o que já estava aí e da maneira como estava. Então, basicamente, a minha formação é uma formação anarquista, e ao decorrer da vida eu tenho tentando provar outras formas de conhecimento, outras formas de entender esse mundo. Então, posso falar mais um pouco do pessoal para frente, mas eu vou deixar agora a minha perspectiva sobre o que está acontecendo, sobre o que é a live, né? Então, eu vou tentar dividir o raciocínio em 3 pontos, também vou tentar não me alongar muito. O primeiro ponto, os 3 pontos seriam o indivíduo, o coletivo e as perspectivas de futuro. Então, do ponto de vista indivíduo, eu acho que a gente está enfrentando nesse momento o desafio de ter que lidar com erros que foram acumulados no passado. Então, desde a nossa formação, na época da escola, desde a nossa relação no trabalho, a gente está acostumado com uma estrutura, né? Uma estrutura que nos diz o que nós temos que fazer. E nesse momento, para as pessoas que estão podendo ficar na quarentena, essa estrutura não existe, né? Não existe esse comando, não existe esse direcionamento externo. Isso nos obriga a ter que autogestionar a nossa vida e nosso tempo. E esse é um grande desafio, isso faz com que a gente entre em uma crise existencial, ou que a gente, de repente, se cobre muito. Organizar o tempo sem um estímulo, sem uma força externa que te obrigue é muito difícil, então, mas é extremamente necessário, né, se nós queremos nos reconstruir como ser humano, para tentar sair melhores disso, depois que tudo isso passar. Então, individualmente, eu vejo isso como um grande desafio, né, para esse momento. As questões que o Javier trouxe no começo também, em relação a estar com a família, essas relações que estavam acontecendo de uma maneira muito mais artificial, né? A gente já não tinha mais tempo para estar com as pessoas, e de repente a gente está numa pandemia, a gente tem que ser obrigado a estar com a família de novo, e a gente percebe que essas relações fazem muita falta, né? Se a gente não constrói elas cotidianamente, junto com as pessoas que a gente ama. Então, isso vai deixar alguns ensinamentos, né? Esse reconectar, esse estar no cotidiano. A crise coletiva, eu acho que ela pode ser pensada já dentro do que a gente está vivendo. Eu vou tentar trazer um pouco aqui do que eu vejo como sistema político. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento é uma transição que ela já vai acontecendo há alguns anos. Então, a gente está vendo o reflexo de um sistema que está em decadência, né? Nesse momento é uma pandemia. A crise da água já aconteceu há algum tempo atrás. As próximas crises que vão chegar, a gente não sabe em quanto tempo vai chegar. Elas estão pegando a gente desprevenido. Essa crise coletiva, ela aconteceu e ela vem se agravando e se aprofundando desde o momento que a gente percebeu que a nossa forma de democracia e organização política não funciona, ela não consegue representar os nossos anseios, né? Então, quando a gente perde a fé no poder político institucional, quando a gente perde a fé na democracia representativa, essa que tem esses governantes que decidem por nós e que, em teoria, deveriam ser os nossos funcionários, mas nunca atendem às nossas necessidades, isso gera uma lacuna, né? Isso gera um vazio. A ideia de repensar o futuro a partir dessa pandemia é que, nesse momento, a gente consegue perceber que foi necessário 3 meses de paralisação
para que o sistema capitalista, de alguma maneira, ruísse, né? 3 meses de paralisação. Então, imagina quantos milhões e milhões de pessoas não depositaram todas as suas fichas em colocar toda a sua energia para pensar a sua vida dentro desse sistema. E agora ela percebeu que esse sistema ele pode ruir a qualquer momento e ele não é tão forte quanto ele se mostrava, né? Existem 1 milhão de contradições que a gente pode exemplificar dentro do sistema capitalista aqui, né? Desigualdade social, desigualdade de gênero, questões raciais. Só que eu vou trazer a questão econômica agora, porque é ela que está em pauta e está sendo discutida massivamente por todas as pessoas. Então, quando você prepara a sua vida, você constrói o seu ideal de vida, o seu trabalho, a sua faculdade, você busca o máximo possível vencer dentro desse sistema. E esse sistema mostra que, de repente, todo o seu esforço pode ter sido em vão, ele está te convidando a repensar um novo sistema. Só que a gente não foi ensinado a repensar um novo sistema. Nem na escola, nem nas nossas relações. Isso não está com pauta de discussão, pelo menos na grande parte da população, né? Nesse momento, as pessoas estão discutindo, voltando a discutir massivamente a política. Eu acredito que dentro da discussão política existem 2 pontos. Existe um ponto da política institucional, que seria essa política dos partidos, essa política que a gente está vendo nesse momento, né? Sérgio Moro saindo do governo, etc, etc. Esse ponto é extremamente importante. A gente não pode abandonar 100% essa discussão, porque a gente já percebeu que, ao abandonar essa discussão, outras pessoas não abandonam. E essas pessoas, não abandonando essa discussão, elas colocam ali os seus anseios para toda a sociedade, mesmo que os seus anseios sejam excludentes e muitas vezes não justos. Mas existe uma outra discussão que ela não está acontecendo dentro do campo institucional. Essa outra discussão vai além dessa política convencional. É a política cotidiana, é a política que você faz com o seu vizinho, é a política que você faz nas suas relações, com o que você compra, com o que você consome, como você projeta o seu futuro, com os seus valores diários. É um pouco do que o amigo falou no primeiro vídeo, na primeira participação, sobre essa construção do interno, né, do indivíduo. Então, há 9 anos atrás, eu depositei todas as minhas energias nessa primeira discussão. Essa discussão da construção cotidiana, a construção com o seu bairro, a construção com a sua cidade, do local para o global. Nesse momento que a pandemia aparece para a gente, faz a gente ter que refletir sobre esse mundo e sobre o que pode vir a ser o mundo, eu acho que a gente acaba tem várias perspectivas, muitas, é uma infinidade de formas de ver e entender o mundo. Eu aporto e eu ofereço aqui nessa discussão essas 2 perspectivas. Como pensar a questão institucional, que não pode ser abandonada, mas principalmente como pensar essa nova reconstrução, né? Dentro do que eu acredito, dentro do que eu vejo e do que eu aprendi com o anarquismo, a gente precisa de urgentemente pensar uma outra forma de economia que seja autossuficiente. Ela tem que ser autossustentável, para que 3 meses de paralisação não coloque a nossa geração em pânico e não coloque em risco o mundo para a próxima geração. Uma economia autossustentável necessita de autonomia. Autonomia necessita de conhecimento sobre vários campos, sobre como produzir a sua comida, sobre como produzir a sua energia. Necessita de relações humanas, porque as relações humanas substituem o dinheiro, né? É uma outra forma de economia também, mas uma forma de economia mais humana, né? Tem um nome, inclusive, que se chama economia da dádiva, economia do prestígio. Então, a gente pode assumir esse papel, eu acredito que a gente deve assumir esse papel de pensar e sonhar esse outro mundo, de alguma maneira, de começar a especular mesmo. Às vezes parece que a construção é muito complexa e muito grande, e a gente acaba abandonando essa tentativa de repensar. Bom, se não está funcionando, se eu olho ao meu redor e vejo que 30 milhões de pessoas numa megalópole como São Paulo, trânsito, esgoto, violência, se esse mundo não está funcionando, o que pode ser colocado no lugar? Então, a gente começa
a vislumbrar o micro da vida e a gente vai chegando aos poucos no macro, né? Então, a gente vai do indivíduo, do coletivo, ao espaço e ao território. Eu vou tentar, dentro da discussão, claro, depois vai abrir, e a gente vai poder falar de várias perspectivas diferentes. O que eu gostaria de deixar nessa introdução aqui é a minha forma de ver o mundo e de... Se eu tivesse que falar para você votar em um candidato, sabendo que a gente, nesse momento, está correndo desse tipo de discussão, o meu candidato à revolução, a uma transformação social, se chama permacultura, se chama bioconstrução, se chama agrofloresta. Esses conhecimentos são conhecimentos tradicionais que já existiam, os indígenas, os nossos avós, os quilombolas, já colocavam em prática, já dava autonomia e tranquilidade para eles. E a universidade, ao mesmo tempo, está aprimorando esses conhecimentos. Esses conhecimentos foram feitos para serem colocados em prática no campo, né, onde você tem espaço de terra para você criar autonomia. Mas ele pode ser colocado em prática na laje da sua casa. Ele pode ser colocado em prática quando você quando você trabalha o seu alimento, os dejetos do seu alimento, os restos orgânicos que você tem, você transforma isso numa compostagem. Ele pode ser colocado em prática quando você capta energia solar e deixa de usar a energia elétrica convencional. Ele pode ser colocado em prática quando você repensa o seu consumo e repensa como que você pode consumir de uma maneira diferente, ou seja, entre comprar de um grande produtor ou comprar de um produtor local, né? O que você alimenta, quando você se alimenta, são várias pequenas práticas que não custam praticamente nada da gente, a não ser vontade e desejo, né, de mudar um pouquinho o nosso cotidiano. Então, essas são perspectivas de futuro, de mudança comportamental que pode acontecer em grande escala, que já vem acontecendo há alguns anos, principalmente, vem se aprofundando mais essas discussões e que elas vão se repetir, porque essa é a primeira de algumas crises que virão, e essa crise tem uma perspectiva aí de 2 anos, pelo menos, elas vão aumentar cada vez mais. Então, o que eu gostaria de oferecer às pessoas, ou a perspectiva que eu gostaria de trazer aqui para essa conversa, é como a gente, com o que a gente tem nesse momento, aonde a gente está, pode começar a oferecer o nosso grãozinho de participação num algo que pode vir a ser maior do que a gente espera, uma transformação, qualquer coisa do tipo. O futuro, ele está sendo escrito e ele está sendo em disputa. Para finalizar, as perspectivas de futuro macro da pandemia, os teóricos que estão falando sobre isso, o Zizek, o teórico sul-coreano, eles estão apresentando 2 perspectivas. Existe uma perspectiva um pouco mais otimista, mais romântica, e eu não acho que seja ruim a gente ter essa perspectiva, o problema é quando ela vem sozinha, né? Então, essa perspectiva de união, de repensar, o mundo estava acelerado, as pessoas estavam totalmente presas a uma lógica, e nesse momento o mundo desacelerou, as pessoas estão mais conectadas com a sua família, apesar de ter esses problemas dentro de casa, mas essas relações, elas tinham que acontecer. Talvez os problemas tenham existido e estejam existindo justamente porque elas não estavam acontecendo, não existia relação, e a relação só se resolve no convívio. Então, esse momento de sentir novamente a família, de estar com as pessoas, de poder respirar um pouco, né, sair do turbilhão que as pessoas estavam e entrar em um outro ritmo, é importante. Ao mesmo tempo, a gente não sabe como que vai se desenrolar a crise econômica. A gente não sabe a perspectiva de autoritarismo que pode vir depois de tudo isso. Então, a China, nesse momento, usou da pandemia para, de alguma maneira, aumentar o seu nível de autoritarismo. O Japão conseguiu diminuir o número de casos de Covid-19 lá, porque eles têm um nível de controle social muito grande. Então, se os governos de todo mundo, independente de esquerda ou direita, já ansiavam por essa oportunidade de poder aumentar o seu controle sobre a população, eles têm agora um argumento muito interessante, que é a Covid-19, né? Então, esses 2 futuros, eles estão em disputa. E a força que pode
fazer pender para um lado ou para o outro, um lado mais otimista de união e construção de novo futuro, ou um lado um pouco mais sombrio de aumento de autoritarismo e crises políticas e econômicas que vão colocar milhões em outra situação, o fator fundamental são as pessoas, ou seja, nós somos 99% da população, a gente tem que lembrar, isso está sendo lembrado desde 2013, 2014, 2015, e agora mais do que nunca a gente precisa relembrar que a nossa força como cidadão, como ser humano, ela é coletiva. Individualmente, a gente pode fazer essas pequenas coisas, mas é mais difícil. Então, a nossa expressão política acontece como ser coletivo, né? E eu paro por aqui, eu acho que a questão é bem aberta, e aí aberto a escutar e somar. Muito bom, Júnior. Legal. Eu vou fazer uma fala rapidinho. Anotei o que vocês falaram aqui, a gente já vai para as perguntas, tá? Vou colocar um adendo sobre a questão do íntimo do ser, né? Eu acredito que esse ambiente, o silêncio do mundo, toda essa questão da falta de barulho, da falta de movimento, de eu estar em casa e tal, isso tudo nos leva a uma condição do silenciar ao redor e capacitar a ouvir o que tem dentro, né? É claro que às vezes a gente não é capaz de ouvir o que tem dentro da gente, as camadas mais obscuras da nossa personalidade, e a gente acaba projetando essas camadas nas outras pessoas. No meu texto inicial, eu mandei para os meninos, eles leram, o Júnior bateu um papo comigo sobre o texto, eu falei lá sobre a questão do convívio, né? Eu queria fazer, na verdade, um apontamento sobre o feminicídio que aumentou nesse período de isolamento e também a violência contra a criança. Na verdade, o que talvez não tenha aumentado, mas, na verdade, está sendo só mais sentido, ou mais percebido, porque as pessoas estão mais dentro de casa e não se suportam, porque estão acostumadas numa vida lá fora, onde são respaldadas. Eu entro no Facebook e se você não concorda com o que eu digo, eu simplesmente corto a sua amizade, eu tiro da minha rede social e está tudo certo. A fake news, ela é a melhor forma de eu poder dizer aquilo que eu acredito com um dado teoricamente científico, né? Tem uma nova, né, que é da máscara que vem contaminada, que estão entregando no posto, né? E aí o áudio, eu recebi esse áudio, e o áudio fala assim, é de fonte segura. Fonte segura, o que é fonte segura? Essa fonte tem nome, essa fonte tem origem, essa fonte tem... Então, assim, na verdade, a fonte segura aí é o respaldo que eu tenho da minha crença. É só o que eu acredito e alguém está dizendo amém, e eu vou continuar no amém. Eu tive uma discussão seríssima com a questão da xenofobia numa postagem de uma amiga. Uma amiga colocou uma postagem falando, gente, não fala mal da China, toma cuidado, isso é xenofobia e tal, não sei o quê. E grupos de jovens vinham embaixo falando, a China espalhou propositalmente o vírus e tal. Então, tudo isso é o respaldo da minha verdade. Quando eu falo alguma coisa que discordo de você, essa fala vem no sentido de representar a minha obscuridade, aquilo que tem obscuro dentro da minha personalidade, né? Então, pensando num mundo diferente, não sei se melhor, eu não sou tão otimista assim, vamos às questões. Vocês querem falar fazer algum parecer em relação à fala dos colegas? Não, estou tranquilo. Tô pensando em muita coisa aqui. Se a gente for começar a falar nas falas, a gente vai ficar aqui 20 horas. Eu queria conversar muito. Aliás, a gente precisa conversar depois presencialmente, eu acho. Acho que a gente podia marcar. O Gaúcho tá tomando um vinho aí, né? A gente podia marcar um vinho. Então, já fiquei com vontade de fumar já também, viu? Eu vim aqui fora porque eu falei, pô, quando o assunto vem, a gente precisa dar uma amortizada nesse corpo, né? Demorou. Ó, gente, vamos lá. Eu tô com as perguntas aqui. Eu vou tentar agrupar elas. O José Nilson perguntou assim: como é que vocês avaliam a postura do governo frente a essa pandemia?
E aí também, peraí, tem mais uma. Vocês acham que estamos passando por um momento de aprendizado, ou por um momento de teste de fé? Quem perguntou foi o Tiago Castro. Eu acho importante também pensar que a fé, ela é uma coisa muito aberta, né? Não necessariamente fé está voltada a uma religião. E aí, por último, o Danilo Borges pergunta: Ibu, então qual seria o próximo sistema a ser adotado, já que esta ou este já está nos últimos ou nas últimas? Vamos tentar responder, acho que essas três perguntas elas se conversam. Vamos tentar responder elas. Não precisa ser só o Ibu, mas quem quiser dar a palavra pode falar. Claro. Eu posso só fazer um adendo à questão de como o nosso governo está reagindo a essa epidemia? Sim. Como ele sempre foi. Simples assim. Um governo baseado em desinformação, em fake news, e que parece que acredita na própria fake news e desinformação que inventa. Né? Então, um governo que ridiculariza a ciência, um governo que coloca o econômico acima da humanidade. Paulo Guedes é esse nome, né? Ele é o representante do sistema dos banqueiros brasileiros, né? O espoliador da riqueza nacional. Então, o governo está se revelando como ele é: falso, incompetente para a maioria e muito competente para a minoria se manter no poder. E essa é a questão. Né? Quando o nosso despresidente, porque a partir de hoje, eu acho que não é mais presidente, já era. Né? E só não vou soltar rojão porque eu estou mais sensível aos animais. Né? Eu sei que assustam os animais, então eu não vou soltar rojão. Mas eu acredito que esse governo, ou esse desgoverno, a partir de hoje, ele se mostrou totalmente. Né? Se mostrou totalmente e se colocou como ele é. E aí as pessoas puderam perceber, algumas ainda não, mas estão percebendo, só não querem dar o braço a torcer, que votaram, né, numa proposta que não representava essas pessoas. Então, não gosto de falar em verdade, mas os fatos se colocaram. Se colocaram. Não foi o governo que colocou, os fatos se colocaram. Né? E as crises demonstraram isso. Eu gostaria de dar um adendo, posso? Pode. Acho que os sistemas estão tentando, o governo, né, assim, essas grandes macroestruturas, elas estão tentando perpetuar sistemas, né? Tipo, a gente está vendo que os governos têm mais êxito frente a uma questão de morte, são governos mais revolucionários, em que vão ter que colocar de cabeça para baixo tudo que imaginam, né? Para tentar amortizar um pouco essa mortificação que está acontecendo por causa de um vírus, né? E ao mesmo tempo nós temos um paradoxo muito real, que é as pessoas sempre se ativeram à ideia de que essas estruturas elas favoreciam a manutenção da vida, né? Tipo, se não faltar dinheiro, ou se você tiver luxo, ou se você tiver dinheiro para ter um plano de saúde, enfim, ou seja, é sempre uma questão de vitória, ou assim, dar combustível a essas macroestruturas para que elas possam te trazer segurança, né? Paz, tanto que o mote desse governo, a bandeira desse governo foi a questão de destruir, matar, enfim, dizimar o que é contra a vida. E daí chega uma estrutura de fora, né? E que coloca essa vida em risco, e daí você fica aí, tá, mas o sistema, toda essa estrutura ela não é feita para amparar a vida, e agora a gente se coloca dentro da dualidade de a gente vai salvar o governo, essa estrutura, ou a vida. Então, tipo, essas máscaras acabam caindo, ou se relativizando essas verdades a respeito disso. E a questão, deixa eu só dar uma puxadinha a respeito da questão da fé.
a fé, ela está em colocar a responsabilidade sobre coisas que não são suas, né? A responsabilidade sobre se julgar ou se resolver e essas questões todas. Então, eu acho que também rola uma destituição da fé, né? No sentido de, como é que nós vamos resolver isso, sendo que isso vai ter que partir de mim, da responsabilidade comigo e com os outros, né? Eu vou ter que abrir mão de várias coisas, como o Hades, o Plutão, que foi colocado, eu vou ter que me retirar, me amputar, de certa forma, dentro desse sistema ali, inclusive trazendo grandes prejuízos, né? Tem pessoas que não têm o que comer, enfim, pelos outros. Então, nós vamos colocar um dia que a fé entra nesse jogo, né, que é sempre você delegar para coisas, e essas coisas podem ser essas ideias de fake news, pode ser, a gente tem fé em várias coisas, né, confiar o que está fora da gente, né, e agora nós temos que lidar com a criatividade real de como a gente, enquanto ser, né, se coloca. Então, retira a responsabilidade sobre a macroestruturas e se coloca dentro para ver, assim, cada um pode fazer parte, pode resolver, pode ser de importância fundamental dentro disso. Eu vi uma das reportagens aí que estava rolando na Inglaterra, e disseram que um dos surtos podiam ter acontecido dentro de um jogo de futebol onde tinha mais de 30 mil pessoas presentes. Ou seja, uma pessoa, é a laranja podre, né? Uma pessoa irresponsável gerou um grande problema, né? Por quê? Porque estava pensando que as instituições, essas coisas que estão tão longe de qual a gente se ancora em nível de verdade, poderiam resolver, e chegou num nível em que não pode. Então, também tem essa questão, né? Vem cá, fofona, vem. Ó, deixa o Júnior, deixa eu só colocar mais 3 perguntinhas aqui que eu acho que vão acrescentar o que você vai falar. Calma aí, tem a ver, tá? Tá dentro do assunto. Deixa eu, aqui, ó. Não, cadê, caramba? Bom, vai falando aí, eu vou achando a pergunta que eu acabei de perder ela. Ela sobe. Ela desaparece, né? Achei, ó. Não, vou pontuar 2 coisas bem rapidinho. Algo pragmático e algo cruel. Então, o algo pragmático é extremamente lucrativo que idosos e pessoas vulneráveis em situação de rua morram, entende? Isso é lucrativo para o governo. Esse é o ponto de vista quando a economia está no centro da questão. Então, é isso que está pautando as atitudes do Bolsonaro, pragmático, né? Então, isso expressa realmente o que está por trás das suas atitudes. Acabou a reforma da Previdência, não precisa. Então, é extremamente cruel. Agora, o que eu acho ainda mais cruel é deixar a população tão confusa. Então, quando a gente tem um ministro da educação, um ministro da saúde, pautado na ciência, pautado na OMS, e ele passa para as pessoas um tipo de atitude que elas devem tomar para não propagar o vírus dentro da sua casa, com a sua família e amigos, e o presidente da República, que tem 30% da população, que está ali, extremamente fiel ao que ele fala, porque acredita nele, fala que as pessoas devem voltar para as ruas, dá a entender que quem não volta para as ruas é covarde, ele gera um ruído, ele gera uma divisão na sociedade que é extremamente prejudicial no momento que a gente poderia estar unido. Ou seja, ele, incluso como político, ele ganharia com a união da população nesse momento. Eu não entendo, claro, tem muito mais por trás disso, mas para mim é extremamente cruel que ele gere tantas dúvidas na cabeça das pessoas num momento como esse, que ele mantenha a sua posição firme, porque isso está fazendo com que você falou na introdução, ou seja, as pessoas estão indo para as ruas, as pessoas estão tendo que voltar ao trabalho, as pessoas não sabem se sai auxílio, se não vem auxílio, porque o governo não dá essa certeza, não dá essa segurança. Então, o que me choca e o que me deixa, assim, desse ponto específico, né, o governo tem 1 milhão de coisas que a gente pode falar sobre o que ele vem fazendo de prejudicial para a população, mas pensando na atuação dele quanto à pandemia, eu acho de extrema falta de caráter da parte dele gerar na população esse tipo de confusão, né? Não fazer com que as pessoas saibam como atuar. Essa pontuação.
Javier, desculpa, Ibo, te cortei, né? Você tá... Não, eu já tinha finalizado. Já. Deixa eu só ler 2 perguntas aqui, Claro, André. Aí você já fala, eu também quero fazer um comentário. É que tem a ver, tá pertinente ao que a gente está discutindo. A pergunta é do Danilo Borges. Gaúcho, em meio a essa pandemia, como podemos sobreviver, burlar ou driblar essa sociedade Matrix, já que ela está imposta em nossas vidas desde a nossa maternidade? Para conseguirmos sobreviver assim como essas poesias represadas. E aí a outra é da Rosimeire, a gente conhece como Meire, é uma familiar e colega nossa. Eu vou até postar aí para vocês lerem também, olha lá. Ó. Na opinião de vocês, como um governo que trata a pandemia como uma gripezinha consegue tanto apoio do povo? Como explicar esse grande número de votos que elegeram o Bolsonaro sem ele nunca participar de um debate, onde nós, sociedade, erramos? Como a gente tinha combinado, pessoal que está assistindo aí, a gente falou que a gente não ia entrar muito nessa coisa da discussão política, né? Mas é mais essa questão da sociedade mesmo. Então, vamos tentar não falar do Bolsonaro, mas falar da sociedade dentro dessas perguntas. Vai lá, André, fala aí que depois eu quero falar um negócio também. Eu ia falar um pouquinho sobre o Estatuto da Verdade, que nós normalmente construímos a partir das nossas crenças e que chamamos de fé, que é a primeira questão, né? Não tem como... E outra, assim, agora, como Estatuto de Crença, Javier, não tem como não falar do Bolsonaro hoje, tá? Só pelas notícias, mas não tem problema. A gente pode chamar ele de Bozo. Pronto, aí eu tô falando enfim. Mas só para falar na questão da fé, e naquela provocação que eu usei a mitologia grega, e fazer já um adendo com o Felipe, né? Quando ele cita o percurso que vai desembocar em Nietzsche, né? A gente precisa deixar de ser apolíneo e ser um pouco mais dionisíaco, né? É isso. E para isso, a gente tem que arrancar esse membro apolíneo, que é a nossa moral cristã, né? Por mais que não sejamos cristãos, a nossa linguagem é cristã, porque a nossa moralidade, inclusive legalidade, é cristã. E esse é o lado apolíneo que foi construído aí durante toda a Idade Média, o ideal reverberado pelo ideal platônico, socrático, o qual, vamos dizer, respondendo a terceira pergunta, né, como Bolsonaro, não sei o que, ele vai atuar exatamente sobre a manutenção dessa moralidade cristã, né? Exato, olha, eu sou o Messias, né, eu sou de outro mundo, inclusive, né, eu sou o Salvador, e a verdade vos libertará. Quem fala a verdade? Eu mesmo. Né? Só falta escrever a Bíblia dele, né? Mas e no tocante à fé, que aí para mim não existe um ato de fé que não envolva um ato político, porque a fé ela é coletiva, ela não é individual. Tá fora, né? A fé fora. Né? É impossível. Agora, o que nós precisamos arrancar das nossas antigas crenças, e eu não estou falando só aqui ideológicas, eu estou falando ideológicas no sentido políticas, estou falando religiosas, eu estou falando nas nossas crenças, inclusive artísticas, né, estéticas. O que nós precisamos arrancar para que novas possibilidades nasçam? E aí saindo um pouco dessa questão específica da política atual, mas pensando também no indivíduo e no coletivo, né? Que notem, ainda estamos falando do tema das últimas 5 grandes conjunções, que é a relação entre Ocidente e Oriente. Nós estamos falando aqui de uma relação apolínea, política, estética, social, ocidental. Estou lembrando aqui também dos Garotos Podres. O Ocidente só fode a gente, é uma música. Punk pra caramba, né? E bastante anarquista também. O Ocidente é decadente, só fode a gente. Não é bem assim também, não dá pra gente fazer essa dualidade toda. Mas o que em nossas crenças pessoais e, obviamente, reverberações coletivas, nós precisamos esmagar, destruir.
Exatamente. Para renascer. Exatamente. Tem um vídeo do... Gente, eu tava com o nome dele até agora na cabeça, esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro, eu falo. No Jung na Prática, um vídeo que esse psicólogo, um psicólogo junguiano gravou, ele é um psiquiatra e psicólogo junguiano, gravou falando sobre o Dia da Mulher. E ele fala do início das sociedades, que ela tinha um modelo matriarcal, né, que tinha aquele modelo mais de comuna, de comunidade, onde todos se ajudam. Você não tinha aquela função do homem, a função da mulher. É uma estrutura mais pareada, uma estrutura mais de divisão e igualitária. Inclusive, ele cita as comunidades africanas tradicionais, que algumas até hoje seguem essa estrutura, né? Como a tribo de Inhaçã, a própria tribo de Xangô, que é a mais forte ali deles, né, tal. Então, assim, e depois isso cai, isso quebra para entrar uma sociedade patriarcal ali no regime grego, talvez, né, ou talvez no egípcio, talvez já começa a aparecer essa sociedade mais patriarcal. Só respondendo a pergunta dos colegas, da Meire e do Tiago, eu não acredito que a gente tenha errado, eu acredito que a gente não tenha acertado, que para mim tem uma grande diferença. O errar é quando eu cometo uma atitude sem ter a consciência de uma coisa melhor. A nossa sociedade se pautou dentro de uma estrutura patriarcal, já tendo experienciado uma estrutura matriarcal. Só que a estrutura matriarcal, ela é uma estrutura igualitária, ela é uma estrutura de linha, ela se olha igual, ela se olha olho no olho. A estrutura patriarcal, ela é uma estrutura de força, então existe sempre um poder maior e normalmente em menor quantidade, porque a fatia aqui em cima ela é menor, né? E aí a parte de baixo fica com menos, porque eu preciso reter mais aqui em cima, para que aqui embaixo dependa de mim aqui em cima, né? Tem um filme recente que se chama O Poço, que é muito legal, porque a proposta da empresa que cria o poço, né, na história, é servir um prato de comida no início e descer 300 andares, e os 300 andares se alimentarem com aquela mesa farta de comida. Só que quando chega no centésimo, no quinquagésimo, enfim, no andar 50 já não tem mais comida. As pessoas estão se matando para comer. Então, assim, a ideia, na realidade... Por egoísmo dos de cima, né? Por egoísmo, exatamente. Assim, então, eu preciso absorver o máximo que eu puder aqui, porque o lá de baixo vai ficar sem e vai depender de mim. Entendeu? E eu posso oprimir o de baixo, porque ele está depois, ele está posterior. Isso é a sociedade patriarcal. Eu acredito muito na ideia de que nós precisamos ruir enquanto sociedade. Eu acho que a pandemia, sim, é capaz de fazer isso, de ruir enquanto sociedade, mas encontraremos, sim, pessoas que não vão concordar com isso, pessoas que vão se opor de alguma forma, né? Deixa eu ler mais umas perguntas aqui, meninos. Acho que são perguntas mais... qual seria o sistema adotado? Eu já falei, né? Ah, tá. Essa é legal, no Matheus Moreira. Como essa ideia de condição social interfere ou ajuda na construção de personagem? O quanto isso pode ser relevante, o quanto o ator tem que estar aberto para haver uma colisão da moral e ética nele com o personagem. Eu acho que essa aqui a gente pode também responder além da estrutura personagem. E eu acho que... vocês acreditam que as relações humanas serão as mesmas após a pandemia? Vamos fechar com essas duas perguntas, que o nosso horário já se estendeu. Posso começar respondendo, até emendar o que eu já estava falando? Eu acredito que a gente necessita de uma nova estrutura. Eu acredito que se a gente for falar num nível teatralesco, nós vivemos uma situação completamente expressionista, dividido com uma representação cômica
por parte dos políticos, eu vou colocar uma grande maioria deles, não vou colocar a culpa só nas costas do presidente, porque eu acho que o Congresso está repleto desses caras, o Senado está repleto desses caras, tem governador, tem prefeito, tem uma palha de gente aí, e a gente está dividido. Num lado, o expressionismo, que é esse sofrimento que a comunidade está tendo, a periferia está tendo, por uma falta de norte, por uma falta de respaldo, por uma falta de acolhimento, e por uma falta de contato com o seu eu interior. E por outro lado, a gente está tendo esse circo, essa grande coisa circense, que são os nossos representantes políticos, né? Aqueles que deveriam estar brigando pelos nossos interesses ou necessidades. E eu acho que essa dualidade, essa divisão da questão teatral do nosso ser nos impede de se desenvolver para algum lugar. Eu acho que a pandemia vem para realmente desestruturar de alguma forma essa situação. Eu acredito muito nisso, até tive a ideia dessas lives por conta disso, por conta que eu acredito mesmo que nós teremos um momento pós-pandemia. Vocês ficaram sabendo daquele livro que aquela mulher escreveu, falando da pandemia, de uma possível ela ter sido pega por ETs e tal. Então, assim, ela fala num número de, 3 milhões de mortos, um negócio bem gigante, assim, né? E que durou 2 anos e tal. Então, assim, vamos imaginar que ela esteja certa. Vamos imaginar que a possibilidade daqui 2 anos seja uma mortalidade de 1% ou 3% da população mundial. Isso é um número exorbitante, isso é um número absurdo de pessoas mortas. Como isso vai impactar na sociedade? É aí que a gente vai ver as modificações. É aí que a gente vai ver os resultados. É aí que a gente vai ver o quanto essa pandemia vai alterar enquanto estrutura social. Se a gente vai conseguir mudar para uma estrutura mais matriarcal, etc. Né? Ou sei lá, para uma outra estrutura nova, não sei. Enfim, essa é a minha contribuição. Fala aí, meninos. Fala um pouquinho aí. Eu gosto disso que você está falando sobre. Eu acho que o vírus, né, ele vai lidar com uma ideia necropolítica, vamos dizer assim, em que você torna igual todo ser humano, né? Essas estruturas elas se destroem porque todo mundo tem medo ou todo mundo lida com essa questão da ausência da vida, enfim, da questão da morte. E eu gosto de uma frase que fala que no cemitério a sociedade se nivela. E isso faz com que eu vejo assim essas camadas sociais elas repercutem esses medos ou essas vidas, né? Enfim, de diferentes formas. E quando entra um vírus em que há um descaso em relação a qual é a classe social da qual você pertence, você cria um aspecto da empatia, ainda que seja pelo medo, né? Todo mundo tem medo da morte, enfim, todo mundo tenta protelar isso da melhor forma, e faz com que, eu acho que nunca na história isso aconteceu, seja atingida a parte mais nobre, ou a parte de cima dessa pirâmide aí, que sejam os ricos, né? E é como é que eu posso dizer, uma oportunidade gigante para a gente se colocar dentro do aspecto ontológico do ser, né? De criar empatia sobre essas diferentes classes, porque cada vez mais a ideia do dinheiro, que é uma ideia libertária, ela faz com que as pessoas se afastem, né? Eu estudei em colégios bem... minha mãe foi professora, eu estudei em colégios bem tradicionais, e assim, não tem nenhum que fale que não fale que vencer na vida é cada um ter o seu quarto, seu banheiro, sua televisão. Ou seja, você rompe essa sociabilização simplesmente de você ter que ser obrigado a ver algo que alguém vê na TV e você tem empatia ou acabe absorvendo outro tipo de realidade que não seja a tua, né? Então essa separação, essa cisão que existem entre classes, existem entre as pessoas e essas coisas todas, elas tornaram o sistema muito, muito ruim, né? E agora quando vem algo tão de fora, tão bizarro, como um vírus que não
faz distinção em nenhuma, eu acho que também parte, e é uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas que são mais ricas, e eu acho que isso é uma das respostas a respeito de, uma das possíveis respostas a respeito de como isso pode mudar, ou como nós podemos sair, é entender como cada ser humano é uma fonte de verdade, de possibilidade da vida, enfim, diminuindo um pouco o valor dessa moralidade, né, católica, ou seja, você não me serve, tchau, você não me serve, merece morrer. E a gente também, enquanto até a esquerda, né, tipo assim, existem milhares de amigos meus que falam, esse presidente que morra, essas pessoas que morram, e exatamente usando do mesmo artifício que essas pessoas tão irresponsáveis criam, entendeu? Geram esse tipo de sentimento, sabe? Não seria também eu querer anular esse tipo de discurso, por mais pernicioso que seja, uma forma também de opressão, né? de instituição, de uma realidade paralela, que também existe um equilíbrio, um balanço entre sistema e política, né? Tipo, sistemas políticos e sistemas humanos ou poéticos, enfim. Então, isso me deixa muito, como é que eu posso dizer, não esperançoso, porque a gente tem que lidar sobre fatos, né? Mas, assim, uma possibilidade, acho que talvez única. Certo. Bom, eu vou pontuar algumas coisinhas aqui do que foi falado anteriormente e finalizar também Alguém gostaria de falar? a última pergunta. E crença e símbolos. Então, eu acho que a gente vai ter que reconstruir, a partir dessa pandemia, novos símbolos. O dinheiro é pautado em crença, né? Ele é um papel, ele não existe. O poder dele é baseado na crença de que todos têm, de que ele funciona como intermediador de nossas necessidades. E quem assegura que essa crença exista massivamente é a violência, né? Então, a gente vai ter que reconstruir outras formas e outros símbolos, se a gente quiser construir uma nova sociedade. Então, a simbologia está por toda parte, né? Aí entra a construção dessa simbologia com a Igreja Católica, ao decorrer da história, entra a construção dessa simbologia por uma série de atores, ao decorrer da história da humanidade. Em algum momento nasceu essa construção, né? A gente está num novo momento histórico. Então, quando alguém pergunta o que vai vir a substituir, eu posso falar o meu ponto de vista, mas eu acho que o melhor é você escrever o que você está pensando agora, buscar. Talvez podemos deixar links, algumas sugestões, mas está em aberto, está totalmente em aberto. Existem muitas saídas possíveis, muitas formas de pensar essa nova construção. Então, a gente tem que pegar para nós essa missão e essa tarefa também. A construção desse novo ser, desse personagem. Aí entrando também um pouco sobre a cultura ocidental, né? Então a gente tem, eu queria deixar aqui uma mensagem. Às vezes a gente busca a nossa referência lá nos países nórdicos, na social-democracia, na Europa, e aí trazendo um pouco o viajante para a conversa, a gente tem aqui no nosso lado um país chamado Bolívia, que ela tem muito a oferecer para a gente nesse outro ponto de vista de construção de sociedade longe de padrões e valores ocidentais. Então, ali a construção ela foi a partir de um pensamento mais comunitário, sumai calça, em Quechua, na linguagem indígena. Então, a gente tem exemplos próximos da gente que podem dar norte ou sul, sobre como a gente pode reconstruir, como a gente pode construir e se reconstruir e tirar de dentro tudo que foi fincado em nós desde pequeno, principalmente em uma sociedade como a nossa, brasileira, pautada em valores muito marcados, muito baseados nos valores norte-americanos, desde sempre. A gente perdeu um pouco a nossa conexão com os nossos vizinhos latino-americanos, que tinham muitas coisas para avisar, ensinar para a gente, e a gente teve como referência externa Estados Unidos e Europa. Então, acho que a gente pode começar a abrir um pouco mais, ampliar mais os nossos horizontes. O Javier deixou aqui vários exemplos de sociedades matriarcais na África, né? Então, a gente tem outras fontes para a gente beber. E desconstruir esse personagem, esse ser, é desconstruir na nossa cabeça o ideal de
competição, vitória e derrota dentro do sistema, né? Do que é vencer, do que é... Porque esse ideal de vitória, de vitória ou derrota dentro desse sistema está ligado ao material, né? Então, a gente está numa sociedade onde o ser é muito mais valorizado, é muito menos valorizado do que o ter. Então, isso para além de problemas com o ego e problemas da sua construção de valores, também chega em problemas sociais. Então, vou trazer um pouco para... Imagina uma pessoa num bairro, olhando, não tem condição, não tem dinheiro, ela está olhando a publicidade, propaganda, e essa propaganda chega na pessoa que está nesse bairro e não tem dinheiro, da mesma forma que chega na pessoa que está num bairro e possui a condição de comprar o produto que está sendo apresentado na propaganda. Então, o que isso vai gerar nessas pessoas? Essas pessoas, esses exemplos, não são poucas pessoas, a gente está falando de uma porcentagem gigantesca do nosso Brasil. Isso gera frustração. Essa frustração, ela pode se desenvolver em muitas coisas, inclusive violência. Então, a gente vai ter que reconstruir esses valores já. Essa data limite que o sistema nos deu, né? Estamos num momento que a gente vai ter que fazer isso pela dor, podia ter sido pelo amor, né? A gente poderia ter repensado como lidar com os nossos problemas coletivamente um pouco mais anterior, mas infelizmente o mundo está em construção nesse momento, né? Então, pela dor, nós estamos aqui separados dessa construção corpo a corpo, cara a cara, mas com a oportunidade de repensar e sabendo que agora essa forma e essa necessidade de repensar o mundo já não é tão exclusiva de pequenos grupos da sociedade, né? Ela está cada vez mais forte entre todos nós. Assim. Isso. Muito bom. André, quer dar um último parecer aí para a gente poder... Eu queria falar... Vou pedir desculpa para o Douglas e para o Glauber que fizeram uma pergunta aqui, mas vamos ver se a gente consegue responder para vocês, Douglas Mita e Glauber Lucas, lá nos comentários entre hoje e amanhã, tá bom? Isso, melhor por conta do tempo, né? Javier, eu tenho uma coisa para... Eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça, quando você abre falando... e que as pessoas não estão... O aumento da violência, do feminicídio, da violência contra a mulher, contra a criança, e como nós não estamos preparados para vivermos juntos, né, com a nossa própria família. Então, se eu não consigo, eu acho que as pessoas precisam pensar no seguinte ponto. Se eu não consigo ficar 2 meses dentro de casa com as pessoas que eu escolhi para viver comigo, ou que eu não, né, enfim, ou que eu fui escolhido, não sei, tem alguma coisa errada aí. E tem alguma coisa errada que não é só do indivíduo, porque culpabilizar o indivíduo é uma coisa muito ocidental, né? O herói que ganha tudo, né? Ou o sujeito que perde tudo. Tudo é culpa do perdedor ou do ganhador, né? Não, é coletivamente. Por que essa dificuldade toda? Estarmos isolados. Ou eu, por exemplo, eu mesmo, né? Eu moro com 3 gatos, né? Estou até discutindo em relação com eles. O problema é que eles não respondem. É chato isso, ficar falando sozinho. Eu não sei quem falou para mim, toma cuidado, porque o dia que eles responderem, você tá com um grande problema. Né? As minhas respondem, viu? Né? Os seus respondem? O meu não está respondendo ainda, Javier. Então vamos trocar ideia. Você começa a conversar com ela, ela vai te respondendo e vai embora. E vai embora. Os meus ainda não respondem. Mas assim, e para quem está isolado sozinho, por que não consegue ficar sozinho por 2 meses? O que tem de errado com a própria existência, com o próprio conceito de existência, de autoexistência? Eu acho que no final vai virar uma questão existencial, mas não individual, coletivo. Sempre coletivo. É isso. A EgoSum, ela tem um lema que eu vou pedir para a gente falar todos juntos aqui. Claro. Tem guardar isso para a memória. Que se chama um conceito que é um conceito de viver para não sobreviver. Eu vou até colocar aqui de novo. E o que as pessoas me perguntam, né? O que significa este lema, né? E aí eu respondo o seguinte para as pessoas: nós estamos acostumados a sobreviver diante das relações e das situações. Então, eu não vivo as coisas, eu sobrevivo às coisas. O que é muito diferente entre viver e sobreviver são coisas
opostas, são coisas diferentes. O que nós precisamos aprender é a viver. A ego sum, que traduzido para o português significa eu sou, que é um lema do Osho, né? O eu sou divino, o eu ser divino. O ego sum, o projeto Ego Sum, que um dia, se Deus quiser, vai ser uma grande empresa, mas hoje é um projeto. O projeto Ego Sum, ele é um projeto que está ligado à ideia de aprender a viver, como viver, né, ao invés de sobreviver ante as situações. E eu acho que é uma das grandes questões que a gente tem que aprender a fazer. Felipe Mazzucci, Ibu Júnior, Vandré Kopkak. Como é que fala mesmo? Hopcheck, mas é Kopkak, não? Mas é Kopkak, fica aqui é Brasil. É Brasil. Eu te entendo, porque o meu também é um pouco estranho, né? Eu agradeço o conhecimento que vocês trouxeram para o Ego Sum, eu agradeço o conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Quero agradecer essa mocinha que está aqui do meu lado, a Júlia. Vocês viram falando com espíritos aqui, mas não é espíritos, não, é a Júlia mesmo. Tá? Valeu, Júlia. Ela que está fazendo todo o merchan atual do Ego Sum, né? Ela que está fazendo todo esse trabalho. Quero agradecer o apoio dos amigos, dos familiares que estiveram assistindo às nossas lives, das pessoas indicadas. Vocês estão ouvindo tudo? Eu não estou ouvindo o que o Javier está dizendo. Você não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não. Ele não está me ouvindo. Põe o fone de novo. Eu estou ouvindo os outros dois, eu não estou ouvindo o Javier agora. Ah, tá. Mas vocês estão me ouvindo. Interpretem para mim, se ele precisar dar. Mas vocês estão me ouvindo, todo mundo? Sim. Tá. Que bom, vamos continuando então. Quero agradecer o apoio de vocês. Quero agradecer esse espaço que vocês terem na vida de vocês para poder falar com a gente, para poder se comunicar com a gente. E que mais? Nós vamos preparar mais dessas lives com o mesmo tema, o mundo pós-moderno, o mundo social pós-pandemia. Estamos se organizando aí para fazer uma só falando sobre luto, com duas especialistas em luto e uma especialista em psicologia hospitalar. E vamos ver também de fazer outras lives falando sobre empreendedorismo e outra coisa. Põe o fone de ouvido, menino. Ele não está me ouvindo, não adianta falar nada. Vou desligar e ligar, Não, fica aí. Tá. Fica aí. Vamos repetir comigo lá a nossa frase. Vamos lá. Coloca aí. Voltei. Gaúcho, tá ouvindo? Rolou, estão me ouvindo. Tá ouvindo? Fala um de vocês aí para ele repetir a frase com a gente, todo mundo junto, no 3. Vamos lá. Ego Sum, no 3, Ego Sum, um conceito de viver para não sobreviver, hein? Calma. No 3. 1, 2, 3. Ego Sum, um conceito de viver para não sobreviver. Certíssimo. Obrigado a todos. Valeu, Javier. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. É um prazer conhecê-los. Vamos fazer isso mais vezes. Pessoalmente agora. Pessoalmente será ótimo. A pandemia, vamos fazer isso presencialmente. Isso. Aceito o convite. Até mais. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Ego Sum, um conceito de viver